Vamos partir para a leitura, que é melhor. Então, começando por Levítico 23, 24, diz o seguinte: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso. Memorial com sonido de trombeta, santa convocação. Ou seja, é um feriado, é um dia de festa e um dia em que se festeja com sonido de trombetas. Então, nós temos já isso aqui determinado desta maneira e nós conseguimos então ver que Levítico mostra-nos, Levítico 24, fala-nos da festa das trombetas que é realizada no primeiro dia do sétimo mês. Portanto, por que eu estou-vos a apresentar isso? Porque esta festa calha no primeiro dia e nós estamos a falar aqui do início do mês. Portanto, essa festa vai ser no começo do mês do sétimo mês. Ou seja, vai ser no começo do sétimo mês. Então vamos ler Números 29, 1, que também é a mesma coisa, só que é em números. Depois vamos ler então o Salmo 81 a seguir. 29, verso 1, diz assim: semelhantemente tereis santa convocação no sétimo mês, no primeiro dia do mês, nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia de sonido de trombetas. E o que eu quero que retenham aqui é essa parte que diz: será para vós dia de sonido de trombetas. Ou seja, vocês vão ter que tocar trombeta nesta solenidade, neste feriado, neste dia de festa. Então, o que diz o Salmos 81? Salmos 81, verso 3 a 4. Diz assim: tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade. Lembrem-se que a festa das trombetas é no dia 1 do sétimo mês. Portanto, se a festa da trombeta é no dia 1 do sétimo mês, e aqui o salmista, em vez de dizer tocai a trombeta no dia 1 do sétimo mês, ele diz tocai a trombeta na lua nova, o que está aqui a acontecer? O que acontece aqui é que todas as luas novas é dia 1. Portanto, se ele disse dia 1, para quem já conhece isso, eles viviam o calendário de Deus, não tinham outro calendário. Para quem conhece o calendário, não precisa que se lhe diga dia 1. Pronto, não está determinado o mês, mas ele sabe também quando é que calha, em que mês calha a festa das trombetas. E por que isto é uma festa das trombetas? Poderia ser tocar a trombeta ao rei. Não, mas diz assim, porque aqui erradamente, né, diz isto era, que eles estão a tentar forçar que era, já não é. Só que esqueceram que quando o salmista escreveu, ainda era, segundo o que eles admitem, não é? E depois dizem que a partir de Yeshua já não é mais. Mas eles esqueceram que este salmista viveu antes de Yeshua, ou seja, no tempo dele era, ainda era. E depois do tempo dele continua a ser, e nós reconhecemos assim, e até eles que escreveram isso reconhecem que no tempo do salmista a lei ainda era, não era um passado para eles. Mas eles puseram aqui, era como se fosse um passado, que é aquilo de passarem a ideia que eles têm em mente para o leitor. A minha versão, sempre que aparece o itálico, é porque foi acrescido. No original não tinha, mas para dar sentido à frase, eles metem lá uma palavra ou uma frase. Então no original está assim, porque um estatuto para Israel. E nós, como sabemos que o salmista vivia a lei, porque na época do salmista todo mundo sabia muito bem, sem dúvida nenhuma, que a lei estava em vigor. Então nós temos aqui a noção de que não é isto era, mas sim porque é um estatuto para Israel e uma lei do Deus de Jacó. Portanto, a única solenidade
com sonido de trombeta, é isso que nós acabamos de ler em Levítico 23, 24 e Números 29, 1. Então, o Salmo 81, 3 a 4 é interpretado da melhor forma quando se tem noção do Levítico 23, 24, Números 29, 1, e tem também outras passagens, mas não queria pôr aqui tudo, não é? Então, para continuar, temos aqui todas as luas novas assinalam o início de cada mês, assim como tínhamos falado. Só para resumir o ponto que está em cima. O ciclo mensal é de 29 a 30 dias, geralmente consecutivos. Ou seja, geralmente o ciclo de cada mês no calendário de Deus é de 29 a 30 dias. E geralmente são consecutivos, ou seja, se o anterior foi 30, então o posterior é 29. Geralmente são assim. Pode acontecer, calhar diferente. É conforme o ciclo da lua. Se a lua nova antecipar-se no dia 25, então Deus está nos passando uma mensagem lá do alto que o mês já não tem 29 dias, mas sim tem 25 dias. Porque é lua nova, é primeiro dia. É assim que funciona o calendário de Deus. E nós então vamos ler aqui Isaías 66, 23. Em Isaías 66 nós temos o ciclo semanal e o ciclo lunar. É mensal, desculpem. No verso 23 diz assim: E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim? Diz o Eterno Yahweh. Ou seja, desde uma lua nova até a outra, durante o mês todo, desde um sábado até o outro, durante o sábado, a semana toda, toda a carne virá diante de mim para adorar-me. Esta profecia é sobre o milênio, quando o Messias reinará aqui na terra, antes da destruição dos céus e da terra, e de fazer os novos céus e a nova terra, como está profetizado tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Nós temos esse ciclo lunar de 29 dias e meio. Como é 29 dias e meio de uma lua nova até a outra lua nova, então às vezes o mês leva 29 dias, só que fica então meio-dia e alguns minutos. Este meio-dia e alguns minutos tem que se acertar, porque se não se acertar, o que vai acontecer vai desfazer tudo. Então no mês seguinte, em vez de ter 29 dias, tem 30 dias, que é o quê? Que são os 29 dias e meio daquele mês seguinte, mais o meio-dia do mês anterior, quando nós somamos, dá-nos 30 dias. Então, este mês que vem a seguir tem geralmente 30 dias, quando o anterior tinha 29, e então depois destes 30 volta a 29, porque já não há crédito do meio-dia, ficamos sim com o crédito do meio-dia, nesse próximo mês posterior ao 30, ao de 30 dias, que vai ser 29, lá vai ficar as 12 horas e os tantos minutos, que vamos fazer os acertos, e mesmo esses acertos também, durante o ano vai-se acumulando os minutos, porque depois temos lá os muitos minutos também que vão acumulando, que não se fazem acerto entre os meses, que depois de alguns poucos anos tem que se fazer um acerto do 13º mês, que já vamos falar daqui a pouco. Então, quanto aos anos, o ano tem o seu início sempre marcado pela lua nova do mês de Aviv. Pus ali Abib porque é assim conhecido em português, entre aspas, mas não é português, isso é hebraico. Hebraico disse Aviv. Não sei se vocês conhecem a cidade de Tel Aviv. Tel Aviv é colina da primavera. Portanto, Aviv pode significar primavera, como pode significar a época do amadurecimento da cevada lá em Israel. Então, o que é que nós temos aqui a reter?
todos os anos começam pelo mês da primavera, que é o mês de Aviv. Portanto, o primeiro mês do ano tem que ser sempre Aviv. Tem que ser sempre o mês da primavera, ou seja, tem que calhar sempre na primavera. Então vamos ter aqui um pequeno problema, porque o ciclo lunar não está ligado às estações do ano, não está ligado ao ciclo das estações do ano. Nós temos 4 estações, não é? Primavera, que fosse como o começo do verão, e inverno, e verão, e o outono, como se fosse o começo do inverno. Portanto, a Lua, o seu ciclo, não está sincronizado com essas estações. O que faz com que, passados os anos, se nós continuarmos a seguir apenas a Lua e não termos em conta o ciclo das estações, então o que vai acontecer é que o primeiro mês de um ano qualquer vai cair no inverno, e não pode ser no inverno, e já vamos ver isso porquê. Nós temos aqui Êxodo 12, capítulo 12, 2, e também capítulo 13, 4 a 7. E nós vamos ler então isso para percebermos melhor o que é que Deus está querendo dizer. A partir do Êxodo 12, verso 2, diz assim: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Portanto, o que Deus está a dizer é, isto em Êxodo, depois vão lá ler, nós já lemos isto, vão lá ler, por favor. Eu tive um vídeo em que li esse capítulo todo e nem deveria lê-lo. Tinha que ler agora, não vou poder ler, que é para poder encurtar este vídeo, que temos muita coisa para tratar aqui. Mas podem ir lá ler e depois vão perceber. Êxodo fala da saída, Êxodo, tipo uma fuga do Egito, do povo de Israel do Egito. Então, quando eles estavam a sair, Deus estava a lhes dizer, este mesmo mês, está aqui, vou devolver para vocês, vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Ou seja, o mês em que eles saíram do Egito será para eles sempre o primeiro mês do ano. Só que aqui não diz qual é que é o mês. Ok, temos aqui a indicação, pelo menos, de que eles saíram do Egito no primeiro mês do calendário de Deus. Mas qual é esse mês? Então vamos ver aqui o capítulo 13, a partir do verso 4, diz assim, que é algo que complementa o que nós lemos no 12. Diz assim: Hoje, no mês de Abib, vocês saem do Egito. Então, o que acontece? Aquele mês que Deus disse a Moisés para que aquele mês seria sempre o princípio do ano, o começo do ano, de todos os anos, é o mês de Aviv, como nós já vimos ali atrás. Este mês de Aviv é o primeiro mês. Tem que ser sempre o mês de Aviv, por causa deste mandamento de Deus em Êxodo 12, 2, que Deus diz, este vai vos ser o princípio dos meses, esse vai ser o primeiro mês dos anos, ou do ano. Então, nesse caso, o primeiro mês do ano tem que ser sempre Aviv. E então, como é o mês da primavera, tem que calhar sempre na primavera, o que vai originar aqui alguns cálculos que para muitos pode parecer estranho, mas lá está. O que importa é para Deus, não é? O que Deus determina. E nós só temos que seguir. Continuando, diz assim: os anos têm 12 meses lunares, ou seja, geralmente todos os anos têm 12 meses, como o calendário gregoriano, nós temos de janeiro a dezembro, são 12 meses. Só que no calendário gregoriano só temos 12 meses todos os anos, todos os séculos. Aqui não, nós num período de 19 anos, nós não temos apenas 12 meses. Por quê? Porque quando a primavera atrasa, como eu disse, o ciclo da Lua não está sincronizado com o ciclo das estações do ano e, consequentemente, com as colheitas. Portanto, nós tínhamos aí a situação do amadurecimento da cevada. E
Então, as colheitas também seguem as estações do ano. E já que seguem as estações do ano, nós não temos essa sincronização com os nossos meses. Mas nós temos que apanhar a primavera sempre no primeiro mês. Então, quando a primavera atrasa, alguns anos atrasa, calhar às vezes em março, calhar às vezes em abril. Então, faz-se um acerto a fim de o primeiro mês calhar na primavera. Senão, o que é que ia acontecer? Haveria anos em que a Páscoa seria celebrada no inverno, mas Deus chama também de festa da primavera. Assim acontece para acompanhar o ciclo das estações. Ou seja, se a Páscoa é a festa da primavera e o Abib é o mês da primavera, nós temos que preservar isso. É um mandamento que está lá. Este mês vos será o princípio dos meses. Portanto, quando atrasa a primavera, acrescenta-se mais um mês para poder então acompanhar esse atraso e no mês posterior ao 13º mês, o primeiro mês de certeza calhará no mês da primavera, no mês de Aviv, como disse Deus.